Antes de dobrarmos os joelhos em oração da manhã, permita-me conduzir o seu coração a um momento de preparação. O dia está apenas começando. Talvez você esteja ouvindo este vídeo com o sol ainda nascendo, os primeiros raios atravessando a janela, ou talvez a correria já tenha tentado roubar a sua paz logo cedo. Mas hoje, não importa como amanheceu o seu mundo exterior. O que realmente fará diferença é como estará o seu mundo interior. Antes de orarmos, vamos abrir a palavra de Deus. Porque orar sem a Escritura é como caminhar sem direção. Mas quando a oração da manhã é fundamentada na verdade eterna, ela se torna escudo contra ataques espirituais que tentam nos cercar diariamente. É por isso que vamos meditar juntos no Salmo 18, uma declaração de vitória que atravessou séculos, proclamada por Davi em meio às batalhas e que permanece viva para nos lembrar de quem é o nosso verdadeiro refúgio. Imagine isso comigo. Você desperta para mais um dia, mas o mundo espiritual já está em movimento. Existem forças invisíveis tentando lançar setas de medo, ansiedade, insegurança e até distrações que parecem pequenas, mas que minam a sua fé aos poucos. Agora, feche os olhos por um instante e pense: como enfrentar tudo isso sozinho? A resposta é simples: não enfrentamos, nós nos abrigamos no Senhor. Este é o propósito desta oração da manhã. Começar o dia protegido, blindado, fortalecido no poder da palavra. Antes de qualquer pedido, antes de qualquer confissão, antes até mesmo de erguer a voz, nós vamos nos apoiar nas promessas de Deus. Porque quando a alma se alimenta primeiro do que é eterno, nenhuma circunstância passageira tem poder de paralisar. Hoje, ao longo deste momento, você não apenas ouvirá palavras bonitas, mas será envolvido por uma atmosfera espiritual de guerra e vitória. Cada frase, cada oração, cada versículo é um tijolo colocado na fortaleza que Deus ergue ao redor da sua vida. Portanto, prepare-se. A sua rotina pode tentar empurrar você para longe da presença de Deus, mas aqui e agora você escolheu parar, respirar e se revestir da armadura do Altíssimo. E eu te digo, essa escolha muda tudo. Se esta mensagem já está falando ao seu coração, eu quero te pedir um favor simples. Retribua este momento de fé com um gesto de apoio. Deixe o seu like agora mesmo, porque isso ajuda esta oração da manhã a alcançar ainda mais pessoas que precisam dessa proteção espiritual. E se você ainda não faz parte da nossa família de fé, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui você nunca estará sozinho. Todos os dias estamos juntos, orando, compartilhando a palavra e edificando uns aos outros. Tome essa decisão hoje, porque quem se alimenta da palavra todas as manhãs caminha mais forte, mais protegido e mais confiante. Junte-se a nós e vamos avançar lado a lado, debaixo da cobertura de Deus. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Salmo 18, 2. Esse versículo é mais do que poesia. Ele é uma declaração de guerra contra todo tipo de ataque espiritual que tenta se levantar contra nós. Davi não escreveu essas palavras em um momento de calmaria, mas em meio a perseguições, batalhas e noites insones em que a sua própria vida estava em risco. Ao chamar Deus de rocha, ele estava afirmando que, em um mundo instável e cheio de traições, havia um lugar sólido onde sua fé podia se apoiar. Quando trazemos isso para a nossa vida, entendemos que a oração da manhã não é apenas um ritual, mas um ato de refúgio. Ao acordar, você pode até ser surpreendido por notícias ruins, compromissos que geram ansiedade, contas que apertam o coração
ou até mesmo pensamentos negativos que insistem em vir como flechas invisíveis. Mas quando você declara este versículo em voz alta, está erguendo uma muralha espiritual. Você está dizendo: hoje eu não caminho sozinho, o Senhor é a minha fortaleza. A imagem da torre alta é poderosa. Nos tempos antigos, uma torre alta era o lugar mais seguro da cidade. Dali, o inimigo podia ser visto à distância e qualquer ataque era facilmente identificado e repelido. É exatamente isso que acontece quando você inicia o dia com oração da manhã, fundamentada na palavra. Deus te coloca em uma posição de visão espiritual, acima dos problemas, acima das ciladas, acima das setas malignas. Talvez você já tenha vivido dias em que tudo parecia um peso. O trânsito que atrasa, a conversa, difícil no trabalho, a preocupação com a família. Cada detalhe parecia roubar sua energia e sua fé. Mas quando começamos o dia declarando que o Senhor é nosso escudo, mesmo os pequenos ataques perdem força. A ansiedade não encontra espaço, a preocupação não encontra brecha, e o medo perde completamente a voz. O Salmo 18:2 nos lembra que não precisamos ser fortes em nós mesmos. A oração da manhã é a forma de reconhecer que a força não vem da disciplina humana, nem de um otimismo vazio, mas do Deus vivo que se torna refúgio, escudo e libertador. É por isso que cada palavra deste versículo precisa ser tomada como verdade pessoal. Não é apenas Davi que pode dizer: Ele é a minha rocha. Você também pode, hoje, agora, neste momento. Seja qual for o fardo que você carrega ao despertar, este versículo te chama a descansar no poder de Deus. Porque a vida é cheia de batalhas, mas quem começa o dia protegido pela palavra nunca entra nelas desarmado. Pense por um instante em como você costuma começar os seus dias. Muitos acordam já com o celular na mão, sendo bombardeados por notícias negativas, mensagens de cobrança, e-mails de trabalho que geram estresse antes mesmo de tomar o café. Outros levantam carregando um peso invisível de preocupações. Filhos, contas, saúde, relacionamentos, e ainda há quem inicie a manhã com discussões, pressa e ansiedade, como se a vida fosse apenas uma corrida contra o relógio. Agora, compare isso com a prática da oração da manhã. Quando você decide, antes de qualquer outra coisa, buscar refúgio em Deus, é como se estivesse colocando a armadura do Espírito antes de entrar no campo de batalha. O mundo vai continuar trazendo pressões, mas a forma como você responde a cada situação será completamente diferente. Imagine um pai de família que acorda sabendo que terá um dia cheio de responsabilidades. No natural, ele poderia se sentir sobrecarregado, mas ao orar com base no Salmo 18, ele declara: O Senhor é a minha rocha. Essa simples confissão muda sua perspectiva. Ao invés de enxergar problemas como ameaças, ele passa a vê-los como oportunidades para experimentar a fidelidade de Deus. Ou pense em uma mãe que enfrenta a insegurança de não saber como será o futuro dos filhos. Ao invés de alimentar a ansiedade, ela começa sua oração da manhã entregando cada detalhe diante do altar. As preocupações continuam existindo, mas agora estão nas mãos de um Deus que vê além do que ela pode imaginar. Há também o jovem que lida com pressões externas. Estudos, carreira, amizades que o influenciam de forma negativa. Sem oração, ele é facilmente levado pelas circunstâncias. Mas quando abre o dia declarando que Deus é sua torre alta, encontra clareza para dizer não ao que destrói e sim ao que edifica. Talvez você se identifique com uma dessas histórias, ou talvez viva uma completamente diferente. Mas em todos os casos, o princípio é o mesmo. Quem começa o dia sem oração anda desprotegido. Quem inicia com oração da manhã, blindado. Na palavra, caminha sob cobertura.
Essa prática não elimina as dificuldades, mas muda radicalmente a forma de enfrentá-las. E mais do que isso, muda a atmosfera espiritual da sua casa. Quantas vezes, após orar de manhã, você já sentiu uma paz inexplicável tomar conta do ambiente? É o próprio Espírito de Deus se manifestando, trazendo ordem onde havia caos, trazendo esperança onde havia medo. A aplicação prática é clara. Antes de abrir o celular, abra a Bíblia. Antes de falar com qualquer pessoa, fale com Deus. Antes de se preocupar com os ataques que podem surgir, se revista do escudo da fé. Essa simples decisão de colocar a oração da manhã como prioridade não só protege sua vida, mas também afeta todos ao seu redor. Porque quando você está firmado em Deus, sua paz contagia, sua fé inspira e sua vida se torna um testemunho vivo de que há poder em começar o dia protegido pela palavra. Pare um instante e se pergunte com sinceridade: como você tem começado os seus dias? Essa não é apenas uma pergunta simples, mas um termômetro espiritual. O modo como despertamos e damos os primeiros passos de cada manhã revela muito sobre onde está o nosso coração. Será que você inicia o dia já no piloto automático, correndo de um lado para o outro, preocupado com prazos, contas e compromissos? Ou será que você dedica os primeiros minutos ao Senhor, reconhecendo que a vida, a respiração e até a oportunidade de levantar da cama são presentes dele? Muitas vezes nos enganamos pensando que conseguimos dar conta sozinhos. Acordamos, vestimos a armadura da autoconfiança e seguimos acreditando que nossa inteligência, disciplina ou até força de vontade são suficientes para enfrentar o que está por vir. Mas quando a tempestade chega, e ela sempre chega, percebemos o quanto somos frágeis. É nesse momento que compreendemos o valor da oração da manhã. Ela não é apenas uma rotina religiosa, mas um ato de dependência. Então, eu te pergunto, você prefere iniciar o dia desarmado, exposto, vulnerável às flechas da ansiedade, do medo e das tentações? Ou prefere acordar e já se colocar debaixo da fortaleza de Deus, deixando que Ele seja a sua rocha e o seu escudo, como declara o Salmo 18? A verdade é que muitos vivem cansados, sobrecarregados, cheios de preocupações, não porque o fardo é insuportável, mas porque ainda não aprenderam a entregá-lo logo cedo ao Senhor. Imagine a diferença entre alguém que começa a manhã declarando: "O Senhor é a minha força", e outro que inicia já murmurando: "Não sei como vou conseguir hoje". Essa pergunta reflexiva não é para trazer culpa, mas para despertar. Deus não deseja filhos vivendo oprimidos, mas fortalecidos. Ele não nos chama para caminharmos na incerteza, mas na confiança. E essa confiança se alimenta na oração da manhã, quando o coração é alinhado à vontade do Pai, antes mesmo das circunstâncias se apresentarem. E você vai deixar que a rotina e as pressões do mundo determinem o rumo do seu dia? Ou vai escolher entregar os primeiros minutos ao Senhor, reconhecendo que só Ele pode te sustentar? A resposta a essa pergunta é um divisor de águas. Porque, no fundo, todos nós enfrentamos lutas, mas apenas alguns escolhem enfrentar as lutas com Deus à frente. E essa escolha é feita logo pela manhã, no silêncio da oração. Olhe ao seu redor. Tudo o que vemos é passageiro. As notícias que hoje ocupam as manchetes, amanhã já serão esquecidas. As preocupações que ontem roubaram o seu sono, hoje já parecem pequenas diante de novos desafios. O dinheiro, a saúde, a beleza, os títulos, tudo isso pode desaparecer em um instante. É como a neblina da manhã que se dissipa quando o sol começa a brilhar. Mas quando paramos para refletir, percebemos que o mundo tenta nos prender exatamente no que é efêmero.
Somos pressionados a acreditar que a segurança está em contas bancárias cheias, que o valor está em reconhecimento humano, que a paz vem de circunstâncias favoráveis. Só que a realidade é que nada disso se sustenta quando a vida nos surpreende. Basta uma notícia inesperada, uma porta que se fecha, uma perda repentina para que tudo aquilo em que confiávamos desmorone. É nesse contraste que a oração da manhã se torna uma escolha vital, porque ela nos tira do terreno instável do mundo e nos coloca na rocha eterna que é Cristo. Quando você ora pela manhã, está dizendo ao seu coração: eu não vou me apoiar no que pode falhar, mas no que permanece para sempre. Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mundo muda, as pessoas mudam, as estações mudam, mas a fidelidade de Deus não muda. Ele é a âncora da nossa alma em meio a um mar revolto. E quando você começa o dia em oração, alinhado a essa verdade, já não é mais tão afetado pelas ondas do imprevisto. Quantas vezes você já correu atrás de coisas que pareciam urgentes, mas que no fim não tinham valor eterno? Quantas vezes colocou a sua energia em algo que parecia sólido, mas que no fundo era como areia movediça? Essa é a armadilha do passageiro. Seduz, mas não sustenta. Já Cristo, ao contrário, pode parecer aos olhos do mundo como opção frágil ou até desnecessária. Mas é Ele quem permanece firme quando tudo ao redor se desmancha. A oração da manhã é o ato prático de lembrar essa verdade todos os dias. É como se disséssemos: Senhor, eu sei que este mundo é instável, mas eu confio no Teu eterno amor. Sei que as coisas ao meu redor podem ruir, mas em Ti estou seguro. Esse contraste é libertador. Ele tira o peso de ter que controlar tudo, de ter que garantir o amanhã, de ter que sustentar o próprio fardo. Cristo já venceu o mundo. Cristo já carregou as nossas dores. Cristo já garantiu uma esperança eterna. E nós só precisamos descansar nessa verdade todos os dias, todas as manhãs, começando pela oração que nos lembra onde está a nossa verdadeira segurança. Quando a palavra de Deus se torna fundamento da nossa vida, a oração da manhã deixa de ser apenas um hábito e passa a ser uma arma poderosa de guerra espiritual. E o próprio Senhor nos deixou inúmeras promessas nas Escrituras que confirmam essa verdade. No Salmo 91, 1-2 está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Veja como a linguagem se conecta com o Salmo 18. Refúgio, fortaleza, proteção. Não é coincidência, é um padrão. Deus quer que seus filhos vivam guardados. Cada manhã em que você busca refúgio nele, é como se estivesse entrando nesse esconderijo secreto, inalcançável para as setas do inimigo. Em Efésios 6:11, Paulo nos exorta: revistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa armadura não é física, mas espiritual. E quando você ora pela manhã, especialmente declarando a palavra, está literalmente se vestindo dessa armadura. É como colocar o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias do Evangelho e a espada do Espírito. Nenhum soldado sai para a batalha desarmado. Por que então nós arriscaríamos começar o dia sem oração? Isaías 41:10 traz ainda mais consolo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Note como o Senhor não promete ausência de dificuldades, mas sua presença constante. Ele é quem sustenta, fortalece e guia. Ao declarar isso logo cedo, você já expulsa o medo e a insegurança que poderiam paralisar sua jornada. Outro versículo poderoso
É Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Perceba o detalhe: cada manhã. Não existe acaso na escolha dessa expressão. A cada amanhecer, Deus derrama misericórdia nova sobre a sua vida. Cabe a nós reconhecermos e recebermos essa graça, e nada melhor do que através da oração da manhã. Esses textos juntos constroem um muro espiritual ao nosso redor. Eles nos lembram de que não estamos sozinhos, não caminhamos desprotegidos e não precisamos enfrentar as batalhas da vida pela nossa própria força. O Senhor já providenciou armadura, refúgio, misericórdia e presença. Tudo isso é renovado a cada amanhecer para aqueles que escolhem buscá-lo antes de qualquer outra coisa. A aplicação é clara. Se queremos viver dias diferentes, precisamos começar de forma diferente. A oração da manhã é a chave que abre a porta para uma jornada protegida, guiada e fortalecida pela palavra de Deus. Existem momentos em que não basta apenas ouvir a palavra, é preciso declará-la com fé. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que proclamaram verdades diante das circunstâncias e viram milagres acontecerem. A boca fala do que o coração está cheio, e quando você enche sua alma da presença de Deus, já na oração da manhã, suas palavras se tornam como flechas de luz que dissipam as trevas. Por isso, permita que essas declarações ressoem dentro de você. Eu não começo o dia sozinho. O Senhor caminha à minha frente. Nenhuma seta do inimigo terá poder contra mim, porque o meu escudo é Cristo. A minha casa está debaixo da cobertura do Altíssimo. Hoje não serei guiado pelo medo, mas pela fé. Mesmo que o mundo desabe, o Senhor permanece sendo a minha fortaleza. O inimigo pode tentar, mas não conseguirá, porque maior é o que está em mim. Este é o dia que o Senhor fez, e nele eu vencerei. Eu escolho começar o dia em oração da manhã, porque sei que é nela que encontro a minha força. Cada declaração é como uma chave espiritual. Não são palavras vazias, mas afirmações baseadas na verdade da Escritura. Quando você proclama isso pela manhã, não apenas alimenta a sua fé, mas também estabelece no mundo espiritual a autoridade que Deus já te concedeu. O inimigo sabe o poder que existe na sua boca quando ela está alinhada à palavra. Por isso, ele tenta encher os lábios de murmuração, reclamação e medo logo cedo. Mas quando você substitui isso por declarações de vitória, a atmosfera ao seu redor muda. Você não começa o dia se lamentando, mas guerreando em oração e estabelecendo bênçãos sobre a sua vida. Agora imagine o impacto de um lar onde todos iniciam o dia com declarações como essas. O ambiente é transformado, a paz reina, a confiança cresce e a presença de Deus se torna palpável. Isso não é teoria, é prática espiritual. É o efeito de alinhar palavras e coração ao poder eterno do Senhor. A cada manhã, você pode escolher entre duas vozes, a voz das circunstâncias ou a voz da fé. Quem dá lugar à primeira, começa o dia já derrotado. Quem escolhe a segunda, inicia a caminhada como vencedor, independentemente do que acontecer. Então, levante sua voz agora mesmo. Declare que você é protegido. Declare que a sua família está guardada. Declare que a sua mente está cativa a Cristo. E faça disso um hábito, porque quanto mais você pratica, mais natural se torna, até que a sua própria respiração pela manhã seja uma confissão de vitória. A oração da manhã não é apenas pedir, mas também afirmar. Não é apenas se derramar, mas também se posicionar. E quando você faz isso, experimenta a realidade de que o Senhor é, de fato, a sua rocha, fortaleza e libertador. Chegamos ao ponto decisivo desta mensagem.
Até aqui, você ouviu a palavra, refletiu, confrontou suas escolhas e declarou promessas. Mas agora é hora de decidir. Como você vai viver o seu dia? O mundo espiritual não espera você estar pronto. O inimigo não faz pausa para que você se organize. As batalhas acontecem todos os dias, quer você queira ou não. A única escolha que está nas suas mãos é se enfrentará essas batalhas sozinho ou debaixo da cobertura do Altíssimo. A oração da manhã não é apenas uma disciplina devocional, é uma convocação de guerra. Quando você desperta e se ajoelha, você está, na verdade, levantando um estandarte no mundo espiritual, declarando que pertence ao Senhor dos Exércitos. É como se cada palavra dita diante de Deus fosse uma trombeta soando no campo de batalha, anunciando ao inimigo: eu não estou desarmado, eu não estou vulnerável, eu tenho um general que luta por mim. Lembre-se do que Davi disse no Salmo 18. Ele reconheceu Deus como sua rocha, fortaleza e libertador. Não era teoria, era vida. Ele sabia que, sem o Senhor, teria sido destruído. Agora olhe para a sua própria caminhada. Quantas vezes você escapou de situações que poderiam ter te derrubado completamente? Quantas vezes Deus te guardou, mesmo quando você nem percebeu? Isso não foi acaso. Foi a mão dele sobre você. E é exatamente isso que Ele quer renovar nesta manhã. Mas para experimentar essa proteção, você precisa se posicionar. Não adianta apenas ouvir, é preciso agir. Não basta admirar a palavra, é preciso praticá-la. Não é suficiente concordar com as promessas, é necessário tomá-las para si, em fé. Hoje, o Senhor está te chamando para um novo nível de compromisso. Ele não quer que você viva mais um dia no automático, vulnerável às armadilhas espirituais. Ele quer que você escolha a proteção dele logo cedo. Que você levante a sua voz em oração da manhã e faça do seu coração uma fortaleza impenetrável contra as trevas. O clímax é este. Ou você permanece tentando vencer pela sua força e continua a se desgastar, ou você entrega tudo ao Senhor e passa a caminhar debaixo da graça, da proteção e do poder dele. Essa escolha é sua, mas as consequências são eternas. Portanto, não adie mais. Não espere pelo próximo domingo, pela próxima oportunidade, pelo próximo culto. O momento é agora. O chamado é hoje. A decisão é esta: começar o dia protegido pela presença de Deus. A pergunta que ecoa dentro de você é simples. Você vai responder a esse chamado? Depois de ouvir a palavra, refletir sobre sua vida e declarar promessas de vitória, é hora de dar o passo mais importante: se aproximar do Senhor em oração. Esse é o momento em que todo o conhecimento se transforma em experiência, quando a fé deixa de ser apenas conceito e se torna prática viva. Talvez até aqui você tenha sentido o coração arder, como se algo dentro de você estivesse sendo despertado. Esse é o Espírito Santo te chamando para um encontro mais profundo. A oração da manhã não é apenas uma formalidade, mas um portal que nos leva diretamente à presença de Deus. E é por isso que este instante exige entrega. Antes de começarmos a orar, quero que você se imagine agora diante do trono do Pai. Não importa se está em casa, no trabalho, no ônibus ou até no silêncio do seu quarto. A verdade é que não existem barreiras geográficas para o Deus que habita em toda parte. Onde você está neste momento se torna um altar, e cada palavra que você vai pronunciar será ouvida pelo Senhor dos céus e da terra. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta a paz de Deus invadir o seu ambiente. As preocupações ainda podem existir, mas neste momento elas perdem força diante da presença do Altíssimo. As vozes de medo, acusação ou ansiedade precisam se calar, porque agora uma voz mais alta vai ecoar, a sua voz se unindo à voz do Espírito em oração. Lembre-se, esta não é uma oração qualquer.
É uma oração da manhã feita com base no Salmo 18, uma oração de proteção contra ataques espirituais. Você não está apenas pedindo bênçãos, está se posicionando em fé, erguendo um muro ao redor de si mesmo, da sua casa, da sua família. Está dizendo ao mundo espiritual: hoje eu escolho começar o dia debaixo da cobertura de Deus. Talvez você pense, mas eu não sei orar bonito. Não precisa. Deus não está interessado em discursos eloquentes. Ele olha para a sinceridade do coração. Basta abrir os lábios e deixar que a fé guie as palavras. O Senhor já conhece cada detalhe da sua vida, mas Ele deseja ouvir da sua boca a decisão de confiar e se entregar. Então, prepare-se. Em instantes, vamos nos unir em clamor. Será um momento de louvor, confissão, pedidos e gratidão. Um tempo para reconhecer quem Deus é, apresentar nossas fragilidades e descansar na certeza de que Ele já está agindo. Não encare este momento como algo comum. Veja-o como o início de uma jornada transformadora para o seu dia. Porque quem começa amanhã em oração não caminha sozinho, mas debaixo da mão poderosa do Senhor. Agora, abra seu coração, alinhe sua mente e prepare-se. Vamos juntos entrar na presença de Deus, Pai amado e eterno. Nesta manhã nos reunimos diante de Ti para reconhecer que Tu és a nossa rocha, fortaleza e libertador. O sol pode ter acabado de nascer, mas sabemos que a verdadeira luz que ilumina o nosso caminho é a Tua presença. Por isso, antes de qualquer compromisso, antes de qualquer palavra a outras pessoas, levantamos a nossa voz em oração da manhã para declarar que dependemos somente de Ti. Senhor, começamos este dia Te exaltando. Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és digno de toda honra e glória. Não há inimigo, circunstância ou ataque espiritual que possa resistir ao Teu nome. E é no poder do Teu nome que nos levantamos hoje. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes em que iniciamos o dia sem nos lembrar de Ti. Quantas vezes buscamos soluções rápidas, confiamos em nossas próprias forças e esquecemos que só em Ti há descanso verdadeiro. Limpamos agora o coração de toda culpa, confissão e fraqueza e nos rendemos aos Teus pés. Pedimos que o Senhor nos revista com a Tua armadura espiritual. Coloca sobre nós o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias do evangelho da paz e a espada do Espírito. Que nenhuma seta inflamável do inimigo prospere contra nós. Protege a nossa mente contra pensamentos de derrota, guarda os nossos lábios de palavras que não edificam e fortalece o nosso coração contra todo desânimo. Senhor, entregamos a Ti este dia. Toma a nossa família em Tuas mãos, abençoa nossa casa, nosso trabalho, nossos estudos e todas as decisões que precisaremos tomar. Que cada passo seja guiado pelo Teu Espírito. Que portas se abram conforme a Tua vontade e que todas as armadilhas sejam desfeitas antes mesmo de chegarmos perto delas. Obrigado, Pai, porque sabemos que Tu já estás agindo. As Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e hoje não é diferente. Não caminhamos sozinhos, não lutamos desarmados, não tememos o futuro. O Senhor é a nossa torre alta, o nosso refúgio, o nosso escudo. Em nome de Jesus, declaramos vitória sobre este dia. Declaramos paz no meio das lutas, força no meio do cansaço, esperança no meio da escuridão. Que a Tua glória se manifeste em cada detalhe da nossa jornada. E agora, ao final desta oração da manhã, eu te convido a declarar a sua fé publicamente. Se esta oração falou ao seu coração, escreva amém nos comentários. Isso não é apenas uma palavra, é um ato de concordância. É como dizer: eu recebo essa palavra e a tomo para mim.
Compartilhe também o seu pedido de oração, porque juntos somos mais fortes. A sua necessidade pode se tornar o motivo de intercessão de muitos irmãos. E se esta mensagem abençoou a sua vida, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta este vídeo e compartilhe com alguém que você ama. Dessa forma, a palavra de Deus continuará alcançando mais corações. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a face dele resplandeça sobre ti. Que a paz que excede todo entendimento te acompanhe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração da manhã já trouxe paz ao seu coração, imagine quantas vidas podem ser transformadas se mais pessoas tiverem acesso a essa mensagem. Você recebeu uma semente hoje. Retribua plantando essa mesma semente na vida de alguém. Deixe o seu like como sinal de gratidão e inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem, renovam e transformam. Quando você apoia este conteúdo, não está apenas ajudando o canal, está participando ativamente da obra de Deus, levando consolo, fé e esperança a milhares de corações. O que hoje começou em você pode ser o início de uma grande transformação em muitas outras vidas.